Quero animar você a olhar aí, manter aberta a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 12 até o versículo de número 19. Eu vou ler esse texto, você pode acompanhar na sua versão aí mentalmente, você pode me seguir. Diz assim a palavra de Deus. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Vou orar mais uma vez, fechamos nossos olhos. Deus e Pai, agora quando abrimos e lemos a sua palavra, que teu Espírito Santo dirija-nos a mente, fale o nosso coração, edifica-nos, ó Deus, e que cada um possa receber a sua bênção, a sua orientação, para levar a sua vida cristã adiante com coragem, com força, com entusiasmo, especialmente durante essa próxima semana. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, essa palavra de Paulo aos Coríntios é uma palavra muito interessante, porque Paulo conhecia a igreja de Corinto, porque foi ele que havia fundado essa igreja. Durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele parou na cidade de Corinto, no ano de 50 depois de Cristo, e começou a pregar. E pessoas se converteram, e ali houve repercussão na vida delas a respeito daquilo que Paulo estava dizendo. Paulo ficou 18 meses em Corinto, trabalhando com eles, animando, encorajando, ensinando a palavra de Deus. E o tema que Paulo vai trazer aqui é um tema muito particular para aquela comunidade, que era uma comunidade grega, um pessoal que não era judeu, e que a população que participava daquela igreja basicamente era composta de gregos, de romanos e de orientais. Os gregos, conforme vocês sabem, eu tenho certeza que vocês já estudaram muito aí, talvez filosofia grega e coisa assim, os gregos eles entendiam de que a alma é eterna, mas não acreditavam em ressurreição. Entre os judeus, que não é o caso deles, também havia um grupo de gente, chamado de saduceus, que também não aceitavam nenhuma hipótese e a possibilidade da ressurreição. E a morte, meus irmãos, até hoje tem sido o grande tema da humanidade. É o maior desafio que a humanidade tem pela frente, é a questão da morte. Eu acompanhei muito de perto essa questão, porque eu fui durante bons anos administrador de hospitais no Brasil, e quando eu trabalhava naquela área, eu estava de administrador, eu via no semblante das pessoas, dos pacientes, dos médicos, das enfermeiras, cada vez que eles tinham que dizer à família: não vai ter jeito, vai morrer. E a dúvida sempre era o que fazer diante de um quadro desse. A morte é o grande desafio da ciência e o maior temor da humanidade. Para tudo dá jeito.
Não é assim que diz o ditado popular? Para tudo a gente dá jeito, só não dá jeito para a morte, que aí já é outro departamento. Mas para tudo se procura dar um jeito. Só que a morte é um assunto extremamente intrigante. Há muitos segredos com a morte, muitos que ninguém sabe explicar. E tem um pensador, um filósofo, um psicanalista, um francês chamado Gustave Flaubert, de 1880, que ele disse a seguinte frase: há muito mais segredos na morte do que na própria vida. E a morte é esse mistério. E Jesus falou sobre isso e falou sobre a ressurreição. E a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de otimismo e de esperança, porque ela dá a entender claramente que nós ressuscitaremos. Mas há muitas questões envolvidas ainda, pendentes, que os cristãos não sabem como lidar com esse tipo de coisa. Eu duvido que alguém pensou ontem à noite, quando for dormir, na possibilidade de não ter acordado no dia de hoje. Eu acho que ninguém fez isso. Todos nós vamos dormir na esperança de acordar no dia seguinte. O que vai acontecer essa noite quando você for dormir de novo. Ninguém vai dizer: Senhora, se algo acontecer... Olha, tem uma oração que eu aprendi quando eu era criança. Eu não sei se você... Minha família é família de evangélicos lá no Brasil. Eu nasci no interior de São Paulo, foi gente simples, gente da roça. E uma oração que a minha mãe me ensinou, minha mãe está com 84 anos, mas ela me ensinou uma oração que todos os meus irmãos repetiam, a gente era muito pequeno, mas nunca me saiu da cabeça aquelas palavras. Eu não sei se as professoras, eu sei que elas estão dando aula com as crianças agora, eu não creio que elas tenham ensinado algo parecido, mas era uma oração que dizia assim: olha para a criança como é que era a oração. Agora eu me deito para dormir. Guarda, meu Deus, em seu amor. Se eu morrer sem acordar, recebe minha alma, Senhor. Bem otimista, né? Meus irmãos, o povo de Corinto não tinha a menor noção do que acontecia após a morte. Eles só sabiam que a alma estava por aí. E diziam mais ainda, que o corpo que nós temos funciona como uma espécie de prisão da alma. A alma tem toda a liberdade, ela é criativa, ela é emocional, ela é evolutiva, ela tem os seus desejos, ela tem propósitos, ela quer fazer e acontecer, mas o corpo é prisão. Enquanto a pessoa está nesse corpo, ela está extremamente limitada. E havia gente que defendia até a ideia de que o suicídio era uma saída. E que a guerra era a grande oportunidade da pessoa oferecer a sua vida para libertar a sua alma. Em outras palavras, morra. Paulo, sabendo que tinha gente ali, e ele ensinando sobre a ressurreição de Jesus, ele tomou conhecimento de que tinha gente na igreja de Corinto que estava ensinando algo contrário do que ele havia ensinado. O ensinamento de Paulo era: o nosso corpo vai ressuscitar, porque assim recebi do Senhor, que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O nosso corpo vai ressuscitar. O nosso corpo vai, esse teu corpo aí vai ressuscitar. Eu já sei que está na sua cabeça: pastor, você está dizendo que vai ter jeito para essa encrenca que eu tenho aqui? Vai ressuscitar, Deus vai dar jeito, Ele vai transformar esse corpo em glória, e é com Ele que você vai. Então, ame o seu corpo e cuide dele, porque ele é bênção do Senhor. Cuida do seu corpo. Quando você escutar aquele conselho assim: ora por mim, olha, tu está com dor aqui, ora por mim, eu vou orar, mas você vai no médico. Cuida do seu corpo, porque ele é bênção do Senhor. Então Paulo estava dizendo àquela gente: olha, vocês têm que rever essa historinha aí de que a ressurreição não aconteça. Vai acontecer, sim, Senhor. E por que as pessoas não acreditavam na ressurreição? Inclusive a ressurreição de Cristo. Quais seriam as razões por que as pessoas não acreditavam de jeito nenhum na ressurreição de Cristo? Tem algumas projeções que nós queríamos apresentar a vocês, e você deve estar vendo aí, de que um dos argumentos é porque muitos duvidam. Primeiro, porque Jesus foi sepultado
em outro local e não sabemos aonde. É desculpa de alguns. Sei lá onde que sepultaram Jesus. Diz que é aqui. Depois, não, diz que é ali. Eu me lembro quando eu fui trabalhar em Cachoeira, Itapemirim, Espírito Santo. Enquanto eu morei 1 ano e meio em Cachoeira, Itapemirim. Nas primeiras semanas, as pessoas sabendo que eu era de São Paulo, que era a primeira vez que eu estava em Cachoeira, elas queriam me levar no local turístico para mostrar aonde Roberto Carlos havia perdido a perna. Então foi me disse, olha, foi aqui, nesse trilho do trem, nesse cruzamento aqui que ele perdeu a perna. Oh, ok. Passava mais uma semana de uma pessoa, eu vou levar o senhor para conhecer onde o Roberto Carlos perdeu a perna. Levava num outro local diferente e dizia, olha aqui, ó, nesse local que ele perdeu a perna. Passava mais um tempo, vinha de novo para a pessoa, olha, eu moro perto daquele local, lá na minha casa, é lá onde o Roberto Carlos perdeu a perna. Só que quando eu ia era num outro local diferente. Eu disse, escuta, eu só tenho uma dúvida, quantas pernas tinha esse homem? Porque não é possível. É o momento que alguns usam quando pensam em Jesus, não, ninguém sabe onde é a sepultura de Jesus, por isso que está vazio, porque ninguém sabe qual é, essa é uma desculpa que dão. A segunda desculpa que dão é que os discípulos roubaram o corpo. Bom, essa daí é velha, essa daí quem embolou foram os soldados romanos, orientados pelo chefe de sacerdotes, também por Pilatos. Essa história já vem de longe. A terceira desculpa é que Jesus não havia realmente morrido, ele fugiu, não tinha nada a ver, Jesus não morreu em coisíssima nenhuma. Quarto lugar, alguns dizem assim, não, escuta, o senhor tem provas científicas de que Jesus ressuscitou? O senhor tem uma evidência, o DNA de Jesus, alguém tenta provar que ele está vivo mesmo? Não, nós não temos. Enfim, e você já ouviu alguma desculpa de alguém por aí para dizer que Jesus não ressuscitou? Cada um tem a sua própria maneira. Segundo outra transparência que nós temos aí, outro slide que nós temos, é de que se nós pensarmos que se Jesus não ressuscitou de verdade, então pregar é pura perda de tempo. O que eu estou fazendo hoje aqui é simplesmente tomando tempo de vocês. O que a Bíblia está fazendo nessa cidade, pregando a cada domingo, a cada semana, a cada culto de evangelização, em cada grupo de estudo bíblico, em cada evangelização, em cada peça, em cada teatro, alguma coisa, é perda de tempo. Porque Jesus não ressuscitou coisíssima nenhuma. O dinheiro que vai para missões é perda de tempo. A vida dos missionários que gastam anos e anos e anos em os campos de missões é perda de tempo. A gente que eu conheci na África, na Ásia, na Europa, no norte do Brasil, trabalhando com índios, é perda de tempo, porque Jesus não ressuscitou. A pregação é completamente inútil. Outra questão, a fé não serve para absolutamente nada. Essa fé que você tem, que você diz ter, e que você traz à igreja, e que leva para o seu trabalho, que leva para os problemas da sua vida, e que trata com a sua família, e você diz que tem a fé de que o Senhor vai dirigi-lo, não serve para nada, se Jesus não ressuscitou. Esse é o argumento de Paulo. Tem mais ainda, se Jesus não ressuscitou, nós cristãos, imagina você que pensa que é gente boa, Paulo está dizendo, se Jesus não ressuscitou e nós falamos tudo isso, nós não passamos de mentirosos. E essa talvez seja uma das maiores ofensas que o ser humano possa receber, quando alguém levanta o dedo e diz, você é mentiroso. Mas nós somos mentirosos, se de fato Cristo não ressuscitou. E ainda mais, e o pior, talvez, de todos, se Cristo não ressuscitou, o nosso destino final é o inferno. Nós ainda estamos perdidos em nossos pecados e não há salvação. Não há como escapar disso. Se Cristo não ressuscitou. E ainda tem um argumento que Paulo está dando para ele, que eu acho interessante. Na linguagem de hoje, talvez Paulo estaria dizendo, nós somos dignos de pena, por termos agido como verdadeiros idiotas deste mundo, enganando-nos a nós mesmos. E é isso que é a coisa que Paulo está levantando em termos de crença a respeito da ressurreição de Jesus. Eu vou tentar imaginar que está na sua cabeça. Pastor, nós estamos numa igreja. Aqui todo mundo crê que Jesus ressuscitou. Todo mundo sabe disso. Tem uma pesquisa que foi feita
por um instituto de pesquisa. A fonte está lá embaixo aí. E eu achei muito interessante que é uma pesquisa feita em 2001 a 2004 no Reino Unido, na Grã-Bretanha, e apenas com pessoas declaradas na primeira parte cristãos e depois, primeiro com todos, depois só com cristãos. Então aconteceu o seguinte: apenas 54% dos participantes da pesquisa se declararam cristãos. 54% se declararam cristãos. Agora, destes, 10% dos cristãos, onde você está lendo ali, cristãos, é defeito de computador velho. Computador que não consegue se autocorrigir. Depende de digitador, é coisa da antiguidade. Então, escapa alguma coisa. Ali diz, 10% dos cristãos disseram usar valores cristãos em sua ética pessoal. 10% desses 54%. Letra C, 33% dos cristãos acreditam que Jesus ressuscitou fisicamente. Mas lembre que o número era 54%. Eu achei interessante uma pesquisa feita e publicada no jornal da Florida Baptist Convention, acho que o ano passado, dizendo que nas igrejas cristãs nos Estados Unidos, cerca de 12 ou 13% das pessoas que estão dentro da igreja e que se declaram cristãos e estão afiliados à Convenção Batista, dizem que duvidam da existência de Deus. Letra B, 26% dos cristãos acreditam no poder da oração. 26%. Por quê? Porque os outros podem até dizer que Cristo ressuscitou, mas lá no íntimo. Por que não oram? Orar para quê? Se ele está morto. Letra E, 60% dos cristãos não fizeram nenhuma leitura bíblica dentro do período de 1 ano. E é isso que nos causa espanto de ver que há tanta gente que diz uma coisa, mas pratica outra. Agora, por que Paulo está insistindo com essa turma da cidade de Corinto? O pessoal de Corinto, como eu disse, é uma cidade grega. Paulo era um professor, um mestre em diversas áreas, inclusive em filosofia, e ele teve que trabalhar muito. Paulo falava pelo menos 4 idiomas, um homem fluente, pelo menos aramaico, grego, hebraico e latim. Se nós temos informação, poderia falar uma língua a mais. Ele dominava completamente e ele teve que ensinar para essa gente que os argumentos deles estavam errados. Por quê? Porque esse agente de Corinto, meus irmãos, que nós chamamos, com toda a razão, quem nasceu em Corinto, o que é? Corintiano. Olha, corintiano você tem que explicar 2 vezes, 3 vezes. Eles não pegam na primeira. Então Paulo começou a explicar para eles e por que acontece assim com os gregos, notadamente com essa gente de Corinto. Por que é assim? Nós temos que investigar isso. E a razão é muito simples, porque a história mostra por que os corintianos são assim. É que lá no passado, quando havia as guerras, Nabucodonosor, por exemplo, ele invadiu, tomou conta de muitos lugares, tomou conta de Jerusalém, levou os judeus embora. Ele era o rei. Nabucodonosor era o cara, como se diz, não tinha para ninguém, era ele, mais ninguém, dominou tudo que era muito conhecido. Mais tarde, um homem chamado Ciro, a história identifica como Ciro II. No ano de 539 a.C., ele aceitou a ajuda de quem? Dos gregos, dos corintianos, para lutar contra Nabucodonosor. E o que aconteceu? Ciro destruiu todo o império de Nabucodonosor e ainda permitiu para os judeus voltarem para Jerusalém. Você conhece a história, como eles voltaram e reconstruíram Jerusalém. O que aconteceu com os gregos? Aqueles corintianos começaram a pensar o seguinte: pois é, né? A gente estava aqui há centenas de anos sem ganhar nada. Agora, por causa do Ciro, nós estamos sendo considerados como campeão da Libertadores. Nós somos os libertadores dos judeus. Nós somos campeões. Mal sabiam eles que alguns anos mais tarde, uma equipe, outro time da Europa derrubou os corintianos. Bom, isso é uma situação, eu não vou entrar nisso agora. Mas essa mentalidade de achar que eles podiam fazer
ia acontecer. Estava lá na cabecinha dos gregos que diziam: alma é alma, ela fica pairando por aí, ela se manifesta por si só e o seu corpo é terra e não tem mais nada o que fazer com isso. Como eu leio esses textos, meus irmãos, me vem à mente, eu não consigo pensar outra coisa a não ser da minha avó. Uma mulher de Deus. Uma pessoa sem nenhuma instrução, mas um amor de pessoa, firme na fé no Senhor Jesus. Só tinha um assunto que ela não enfrentava: a ressurreição do corpo. E o dia que meu pai, que era filho dela, junto com os irmãos dele, tentaram, quando ela já estava bem doente, dizer para ela que ela deveria doar os órgãos para o servir da humanidade. Sabe qual foi o argumento dela? E você acha que eu vou doar os meus olhinhos para essa gente? Quando eu morrer e Cristo me ressuscitar, como é que eu vou aparecer só com 2 buracos aqui? Não dá! Essa é a mentalidade que muita gente pensa na ressurreição, meramente do ponto de vista humano. Mal sabe você que seu corpo se regenera N vezes durante a sua existência e você nem tem ideia. O que aconteceu então com a ressurreição de Jesus? Tem algo mais que nós podemos ver aqui? O Evangelho sem ressurreição é apenas mais uma religião. Sabe quantas religiões existem no mundo? Historiadores dizem que se você considera a religião como sistema de doutrinas de fé, uma ideia lógica de práticas morais, alguma coisa ligada com a sua fé, deve existir no mundo hoje cerca de mais de 10.000 religiões. Sabe quantas ensinam a ressurreição do seu líder? Nenhuma. Só o cristianismo tem fonte como Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Amém. Porque ele é Deus. Jesus é Deus. Mas olha só o que acontece. O Evangelho sem a ressurreição é apenas mais uma religião. Se você nunca lembrou desses versículos, olha as provas que nós temos aqui da ressurreição de Jesus. As mulheres que foram ao túmulo ouviram. Evangelho de João, no versículo 20, está lá as referências. Vocês estão mostrando, obviamente, de que é óbvio que Jesus planejou que na sua morte, na sua ressurreição, os primeiros que iriam vê-lo seriam as mulheres por razões óbvias. Se fosse homem que tivesse visto aquela ressurreição, ia levar mais de 2 meses para a Judéia ter ideia de que Jesus havia ressuscitado. Mas se foram as mulheres, Jerusalém estaria daqui 5 minutos depois. Plano de Deus. O que mais? Temos ali também mais de 500 seguidores ouviram de uma só vez. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, está aí no seu texto. Só voltar no versículo 6, você vai ver que ali... Você gosta de pensar nos discípulos só como os 12, né? Os 12 discípulos. Alguns textos os evangelhos falam que Jesus enviou 70 numa vez. Eram discípulos dele. É verdade que ele escolheu 12 para estar com ele, eram os próximos. Gente que ele escolheu para liderar, levar adiante o ministério. Mas Jesus tinha muitos discípulos. Muita gente que o seguia. E mais de 500 de uma só vez viram a Jesus, diz a palavra de Deus. Em terceiro lugar, os apóstolos, na época de Jesus, viram em 3 momentos diferentes. Por 3 vezes Jesus apareceu aos seus apóstolos. Eles sabiam que era Jesus, mas diz o texto que ninguém tinha coragem de dizer nada. Esperavam até que ele confirmasse que era ele mesmo. Em quarto lugar, as escrituras afirmam a sua ressurreição. Esse texto que está mencionado ali é quando acontece o Pentecostes e as pessoas olhavam e que barulho é esse? O que estão fazendo aí? Que coisa esquisita, que movimento é esse? Pedro se levanta, Pedro era um pescador, um homem simples. Quando ele escreve as suas cartas, as cartas de Pedro, quando nós estudamos na língua original, a gente percebe assim, o grego bem rudimentar de Pedro, homem letrado praticamente, sabia o mínimo, semi-analfabeto, escreve de uma maneira muito característica de alguém que tinha pouca cultura, mas de uma profundidade impressionante. E mais ainda,
Deus toma a vida de Pedro, os judeus estão ali, os líderes religiosos, dizendo: o que é isso aí? Que confusão é essa? E Pedro levanta e começa a dizer o que Deus estava fazendo, e para não restar dúvidas de que era sobre Jesus, esses versículos que são apontados aí, especificamente os versículos de número 23 e 24, Pedro diz assim para eles: e olha, vou dizer mais, esse Jesus que vocês mataram e colocaram lá na cruz, para não ter engano, que vocês mataram, vocês pregaram lá, estavam presentes e viram, pois a esse Jesus Deus o ressuscitou, ele está vivo e reina para todos sempre. Esse é Jesus. Pedro, com seu testemunho, então, foi o homem usado por Deus, e diz que naquela oportunidade uniram-se até 3.000 pessoas. Meus irmãos, eu creio que nós devemos ter as nossas estratégias de evangelização. Todos nós devemos ter, todas as igrejas devem ter as suas estratégias de evangelização, mas nós não podemos abrir mão da única mensagem poderosa que nós temos que anunciar: que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele reina, Ele resolve, Ele está vivo, Ele entra na sua vida e pode mudar o indivíduo e dar a ele uma nova perspectiva de vida. Essa é a mensagem de nova vida do Evangelho. O resto é periferia. Eu vim em São Paulo. Em São Paulo as igrejas sofrem, meus irmãos. Sofrem demais. Porque o que elas fazem muitas vezes é inventar a cada domingo um culto diferente de outra igreja, para ter público. A concorrência é dura, é apertada. Precisa sempre estar inventando coisas. Meus irmãos, nós não podemos inventar nada além do Evangelho do Senhor Jesus. E é por isso que a velha história da evangelização e da morte de Cristo, que daqui a pouco nós vamos celebrar na ceia, ela é revivida a cada celebração de ceia, porque Jesus ressuscitou. Amém. Aleluia. O que nós temos aqui nos nossos tempos é uma coisa impressionante que nós alcançamos, conseguimos fazer em termos de teologia, com a ressurreição de Jesus. Houve uma época que, quando o avivamento passava em certos lugares, a mensagem era essa: o Senhor vive. Mas quando chegou no século XVIII, XIX, totalmente no século XX, entrou uma coisa, a teologia, no estudo da Bíblia, por homens que gastam tempo estudando, chamado em teologia autocrítica. A autocrítica nada mais é do que uma pessoa que está com a sua cabeça completamente tomada por fontes de informação para todos os lados. Ele começa a avaliar humanamente aquelas fontes, descobrir lógica em alguma coisa. E descobriram na autocrítica de que a ressurreição de Jesus é uma coisa complicada. Vai ser difícil convencer as pessoas que Jesus ressuscitou. Que ninguém ressuscita. A ressurreição é uma coisa muito difícil de se crer. Alguns pensavam que Jesus, na verdade, sofreu um processo de catalepsia. É uma doença interessante. Eu me lembro que lá em São Paulo tem um teatro chamado Teatro Sérgio... Como é que é? Sérgio Cardoso, exatamente. Por quê? Porque era um artista, não sei aqueles que lembram dele, visualmente vindo pelo público que está aqui, talvez quem deve tentar lembrar bem dessa história e conhece o Coro Salteado, que é verdade, o senhor Gustavo, talvez, não sei. Eu acho que o Gustavo frequentou muito o Teatro Sérgio Cardoso. Quando ele morreu jovem. Ele era um artista fantástico, ele morreu jovem e foi enterrado. Anos e anos depois foram fazer a remoção dos seus restos mortais, para a exumação. Houve uma série de questões envolvidas e foram fazer a exumação. O que aconteceu? Quando abriram o seu caixão, como é que ele estava? De bruços. Ele sofria dessa doença chamada catalepsia. A pessoa é dada como morta, mas não está morta. Alguns dizem: Jesus não passava de alguém que tinha uma doença, e por isso pensaram que ele morreu, mas não morreu. Pedro, para deixar claro isso: vocês mataram, pregaram na cruz, eles viram que estava morto, mas ele ressuscitou. Do início até hoje, a igreja do Senhor Jesus testemunha que ele vive. O que a teologia fez? Então, entrou com a modernidade. A modernidade diz o seguinte: não interessa se Jesus ressuscitou ou não. Se você crê, tudo bem. Se você não crê, problema seu também, está tudo bem. Não é verdade isso, meus irmãos. Muito obrigado. O que acontece é o seguinte: a teologia conseguiu, e com as suas
era das suas novidades, hoje, falar em ressurreição de Jesus pode ofender pessoas, então é melhor não falar nada. Não pode falar que Jesus ressuscitou, porque você pode ter alguém que pensa diferente e politicamente correto, e você ficar quieto e respeitar as opiniões. Deus nos livra dessas coisas, porque nós fomos colocados para ser testemunhas de que Jesus ressuscitou. A igreja só existe para provar que Jesus ressuscitou. Por isso que para fazer parte da igreja do Senhor Jesus, precisa crer no seu coração que Jesus ressuscitou. E isso é algo que só o Espírito Santo pode dar. Não é lógico, não é uma questão de estudar, não é questão de ter evidências, não é questão de prova científica, é questão experimental e experiencial. É algo pessoal, é você e Deus. Você precisa crer no seu coração. Por isso que a Bíblia diz assim: se você crer no seu coração, naquele último dia eu ressuscitarei, diz o Senhor. Você tem que crer. Você tem que crer que Jesus está vivo. Mas nós cremos que Jesus está vivo? Amém. Amém. Eu gostei do amém. Mas eu não sei se Deus concorda com isso. Naquelas horas, no nosso estilo de vida, quando nós pegamos uma pesquisa como essa que foi apresentada, você crê que se nós, de fato, acreditássemos que Jesus está vivo, nós oraríamos a quantidade de tempo que nós oramos? Bem, vamos deixar isso para lá. Ok. O que nós temos o seguinte? Cristianismo já foi, isso, 2. Que compromisso podemos ter com um defunto? Se Jesus não ressuscitou, que tipo de compromisso alguém que se diz cristão vai ter com o defunto? Defunto não vai reclamar de nada. Não vai reclamar de nada. Você pode prometer o que você quiser para o defunto, não vai acontecer nada. Ele não vai reclamar. Às vezes eu fico pensando assim, que outra evidência de que eu estou ficando velho é que eu tenho muitas lembranças de coisas da minha vida. Você olha para mim e pensa que eu tenho quanto? 35 anos? Mas de vida eu tenho 36. Dentro dessa fase de hospital, eu trabalhei na Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos. Eu estava começando a minha carreira lá e tinha uma enfermeira naquele lugar. E aquele enfermeiro era o único homem, era um pequeno hospital, mas ele era o único funcionário habilitado para cuidar dos cadáveres. Cada vez que morria alguém, chamavam ele, que ele ia lá, dava jeito, pegava e levava para o café. E por ser Santa Casa, um lugar de misericórdia, conforme o nome diz, as freiras entenderam que o necrotério é pouco usado, não morre tanta gente assim, e tinha alguns que nós chamamos aqui de homeless. Então, às vezes eles abre lá, deixa eu dormir lá. E morreu um sujeito. Uma noite. E esse enfermeiro tinha uma mania, eu falava para ele, rapaz, não faz isso. Mas ele fazia. Ele gostava, enquanto estava trabalhando com o corpo, ficar conversando com o corpo, ficava falando, conversava, contava história, contava a sua vida. Perguntava, mas por que você faz isso? Porque eu não tenho tempo de falar, minha esposa não fala muito comigo, ela é muito quieta. Obrigado. Então, ele tinha esse costume de ficar conversando com o defunto. Tá? Uma noite morreu um sujeito, ele levou para lá e com ele fez como sempre ele fazia, preparou o corpo, deixou lá no jeitinho, e quando ele foi sair, ele fez o que ele fazia sempre, ele apagou a luz e disse, boa noite, e ele escutou uma voz dizer, boa noite. Eu acho que ele está correndo até hoje. O medo dos irmãos da morte é algo terrível, mas que compromisso podemos ter com alguém que nós sabemos que está morto? Essa talvez seja uma razão, porque muitas pessoas que declaram cristãos não têm nenhum tipo de compromisso com Cristo, querem apenas a salvação, mas nenhum compromisso. Por quê? Será que crê realmente que o Senhor está vivo? Será que crê que o juízo vai acontecer do jeito que a Bíblia diz que vai acontecer? A segunda razão, Jesus aparece aos discípulos e lhes deixa uma missão. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu, como eu já disse aqui, 3 vezes aos discípulos, apareceu a mais de 500, e em todos esses momentos ele tem uma tarefa. Ele não apareceu para dizer, ei gente, estou aqui, hein? Vai. Não, ele deixou tarefa para eles, vocês têm que fazer uma coisa. Eu não vou andar por aí, vocês vão e vão dizer que eu estou vivo. Vocês é que vão fazer esse trabalho e assim por diante. Em terceiro lugar, a fé em Cristo nos lança um compromisso com Ele, e aquele que tem fé em Cristo tem automaticamente compromisso com o Senhor. Uma coisa que eu descobri lá em Porto Myers, na minha cidade, vou aproveitar que eu não estou em Porto Myers para dizer, uma coisa que me entristece muito, porque muitas pessoas, meus irmãos,
querem tirar o que é bom do Evangelho, naquilo que elas entendem que é bom. O que é bom? A comunhão aqui, ó. Não é gostoso a gente estar junto? Não é gostoso ter uma banda dessa? Não é gostoso a gente se reunir e cantar louvores a Deus? Ó, o culto podia levar horas, não tem problema. É bom demais estar com o povo de Deus. Mas quando acaba, quem é que leva as cadeiras? Quem é que limpa? Quem é que arruma? Quem é que prepara a mesa? Quem é que treina? Quem é que ensaia? Quem é que ajuda a manter toda essa estrutura? Quem é que põe a mão na massa? Onde é que estão os líderes, as pessoas? Onde é que está o compromisso? Está com meu irmão, estou olhando por ele para isso. A nossa tendência ao usar Isaías capítulo 6, Senhor, eis-me aqui, envia-me o meu irmão. Aí não vai, é difícil. É difícil. Você conhece a regra 20-80? Eu falei na minha igreja alguns meses atrás sobre a regra 20-80. Um grupo de missiólogos dos Estados Unidos, há anos atrás, fez uma pesquisa para saber como é que as igrejas funcionam, todo mundo. Levaram anos pesquisando isso e chegaram à conclusão: igreja funciona à base da fórmula 20-80, que significa o seguinte: de uma igreja dos 100%, 20% faz o trabalho dos 80%. Vocês conhecem a igreja assim, não? Isso tem em todo lugar, meus irmãos. A igreja é a maneira prática de demonstrar compromisso com eles. Você me disseram a respeito de uma tendência que está crescendo cada vez mais em todo o mundo. No Brasil, chegou a tal ponto que o IBGE colocou na pesquisa oficial. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um dos órgãos mais de credibilidade no Brasil, que é o Instituto de Pesquisa. 5 milhões de pessoas, na última estatística, disseram que são evangélicos, mas não querem impacto com a igreja. Epa, que isso? Que isso? Que conversa é essa? Aquilo ali, ó, a igreja é a maneira prática de demonstrar compromisso com o Senhor. Deixa eu terminar tudo isso na última transparência que temos aqui. A ressurreição de Jesus. O cristianismo sem a ressurreição reduz a vida a duas realidades cruéis: nascer e morrer. Se essa é a visão que você tem da vida, você nasceu e vai morrer. Só isso. O mais otimista diz: oba, no meu aniversário, mais um ano de vida. O pessimista diz: menos um. Porque o conceito da vida é nascer e morrer, nada mais do que isso. Cristianismo sem a ressurreição. Jesus diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Está lá em João 20:29. A fé vem de não ouvir a palavra de Deus. Se você disser assim: eu não consigo crer, eu não consigo crer, eu quero crer, mas eu não consigo, porque não depende de você só querer. O Espírito de Deus precisa abrir os seus olhos. É Ele que ilumina. Você só tem que abrir o coração. Mas a obra quem faz é o Espírito Santo, meus irmãos. Você viu falar de pastor que está perdendo emprego na igreja porque acabou o ano e ele não tem relação com a nossa igreja? Pastor, quantos converteu na sua igreja? Nenhum. Está despedido. Como se ele fosse o responsável por converter as pessoas da igreja. Não é ele. Pior ainda, aqueles que dizem: sim, só eu faço, olha, já consegui mais 50. Você pode ter adesão, mas conversão só o Espírito Santo faz. E se tem uma coisa que está acontecendo demais hoje, são pessoas que aderem ao movimento, mas jamais tiveram experiência de conversão na sua vida. Jamais tomaram uma decisão de dizer: Senhor, me perdoa, eu me arrependo dos meus pecados. Hoje eu entendi que o Senhor é o Senhor e Salvador. Ok. E por último, a fé cristã é o único remédio eficaz contra a morte. Não há outra alternativa. Meus irmãos, é baseado nisso, na palavra de Deus, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, sabendo que aquele momento de ceia tão íntimo do Senhor, tão especial, foi algo que Jesus fez porque Ele sabia que eu e você temos uma tendência. Nós dois temos a tendência de esquecer as coisas. Nós esquecemos as coisas. Jesus sabia que Ele ia embora. Se Ele não tivesse deixado essa ordem em pouco tempo, acabava tudo isso. Então Ele deixou a prática da celebração da ceia
é uma recordação viva do seu amor, do seu poder e da sua graça. E cada vez que nós fazemos isso, diz a palavra de Deus, nós fazemos em memória de ti. Nós recordamos o que Jesus fez na cruz do Calvário. Tomar a ceia por tomar a ceia não leva a absolutamente nada. Enquanto o grupo vai aqui nos ajudar,